Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Precisamos que vocês estejam presentes, né? Senão não vai dar certo. Estão me ouvindo? Não? Ouvindo, professor. Tudo certo. Então tá, então me acompanhem aí que eu já postei o material e vou estar abrindo aqui do meu lado um a um para vocês, para que possam ir acompanhando. Eu peguei um caso que é bem complexo, mas assim, é complexo o raciocínio e não complexo o direito. Deixei as abas abertas aqui, ó. Deixa eu ver que eu vou começar. Acho que eu vou explicar um pouquinho do caso para vocês e daí, depois que eu explicar, eu vou mostrando do que se trata. É o seguinte, esse caso a gente tem, inclusive no NPJ, nós temos acho que mais dois casos iguais a esse. É uma garagem aqui de Maringá, em que os proprietários não agem, como eu posso dizer, não agem de muito boa fé. Como assim? Eles vendem os carros para as pessoas e depois os carros que eles venderam eles parcelam e parcelam com eles mesmo e dizem que o carro está tudo certo, que a pessoa pode ir pagando para eles, que depois vai ter a transferência certinho. E depois, quando a pessoa vai efetuar a transferência, o carro está alienado a uma instituição financeira. Então eu peguei um caso que eu tenho lá do escritório, não é finalizado. Ele está finalizado a parte jurídica, mas ele não está terminado porque infelizmente os requeridos eles não cumprem a sentença, né? Eles não são solventes, mas eu vou explicar o desenrolar da história. A petição inicial, a minha cliente, ela procurou o escritório porque ela foi lá, ela comprou um veículo Polo, faz já bastante tempo isso, acho que nós estamos em 2022, deve ter sido em 2016 ou 2017. E olhem só para vocês verem que absurdo que a coisa aconteceu. Ela foi, comprou, deu um carro que ela tinha, eu não me lembro muito bem o valor, tipo por 12, 13 mil, e esse carro que ela comprou lá naquela época custava acho que 30, 35 mil. Esse carro ele tinha um consórcio do Banco Bradesco nele. Ela não transferiu o consórcio para o nome dela e eles deixaram ela ir pagando as parcelas lá para eles. Então, na data do vencimento, ela ia lá na garagem, entregava o valor da parcela para a pessoa que vendeu o carro para ela, para o vendedor, o cara dava um recibo para ela ia embora. Eu acho, não me lembro muito bem, mas faltava coisa de 20 ou 25 parcelas para terminar de pagar o carro. Ela pagou todas as parcelas. E o que aconteceu? Um belo dia, ela descobriu que o carro dela estava com busca e apreensão. Daí ela foi lá e falou, poxa vida, né? Eu já terminei de pagar, como é que a gente vai fazer com essa história? Não, pode ficar tranquila que a gente vai resolver. O carro dela tem busca e apreensão e eles não resolveram coisa nenhuma. Então eu entrei com uma ação pedindo o quê? Eu perguntei para ela, o que você quer fazer? Né? Quais as opções que a gente tinha como advogado? A gente podia exigir ali uma obrigação de fazer da garagem. Salvo engano, ela não tinha contrato de compra e venda, né? Mas ela tinha todos os documentos de transferência do carro dela, esses recibos de pagamento que quem emitia era o próprio vendedor, só que o vendedor emitia o recibo de pagamento e batia um carimbo que era da garagem. Só que esse carimbo que ele batia da garagem não era o nome que estava em cima ali do estabelecimento. Lembra quando vocês estudaram comigo nome empresarial? Nome empresarial não, nome fantasia. Então ela acreditava que ela estava pagando para a garagem e que ao final dos pagamentos ela teria o carro pago. Era isso que ela imaginava. Pois bem, quando ela descobriu que o carro tinha busca e apreensão e que as parcelas não estavam pagas, ela tentou entrar em contato com o banco para tentar fazer um acordo. O banco falou, não, a gente faz acordo sim, mas para quitar é tipo 25 mil. Era praticamente o valor do veículo na época. E ela não concordou, evidentemente. Daí quando ela foi no escritório, perguntei, o que você quer? Ah, eu quero desfazer o negócio. Ah, você quer desfazer o negócio? Então tá. Então eu entrei com uma ação de rescisão contratual, cumulada com obrigação de fazer, porque obrigação de fazer devolver o dinheiro que ela havia pago ou o veículo dela, né? Mas o veículo não existia mais, o que ela deu de entrada, né? E devolver as parcelas pagas, já que o carro que ela está não tem condições para transferência. Bom, o processo correu,
Se eu não me engano, eu entrei contra a garagem, que é que estava lá o nome fantasia, a garagem que batia lá o carimbo no recibo para ela, e o vendedor, que é quem assinava, se dizia dono da garagem. Eu entrei contra todo mundo. Teve, acho que se eu não me engano eles foram réveil, nem me lembro muito bem, só sei que teve a sentença de procedência. Eu não abri a sentença porque não é isso que eu quero trabalhar hoje. A sentença julgou procedente o meu pedido. Se eu não estou enganado, não deu dano moral. Julgou procedente a rescisão contratual, mandou voltar ao status quo ante. Qual era o status quo ante? O valor da entrada atualizado mais os valores das parcelas pagas atualizadas. Se eu não me engano, foi isso. Só que a sentença, lembra que eu tinha pedido uma obrigação de fazer? A juíza leiga não entendeu muito bem. E ela vinculou esse cumprimento de sentença, ou seja, a entrega do carro que a minha cliente estava usando, ao pagamento daqueles valores que eles foram condenados, que dava mais até do que o valor do carro. Só que a juíza foi lá e arbitrou uma multa, que a multa dava o valor do veículo por descumprimento. Só que a multa ela aplicou contra ambas as partes. Então ela aplicou tanto contra os requeridos quanto a minha cliente. Ou seja, aquele que no cumprimento da sentença não cumprir a sua parte, vai dar ensejo à multa. Então para mim, para a minha cliente, essa sentença era bem ruim. Por que era bem ruim? Como é que eu vou entregar um veículo, que é a única garantia que eu tenho, embora esteja com busca e apreensão, vou devolver ele lá na garagem e vou ficar sem nada, aguardando uma execução que a pessoa não paga? Então, dessa sentença, eu fiz recurso inominado. E consegui o quê? Consegui uma reforma parcial, em que eu, salvo engano, acho que no tribunal eu consegui 3 ou 5, acho que foi 3 mil de dano moral, e consegui reverter parcialmente essa obrigação de fazer. Como assim parcialmente? Consegui que a turma recursal determinasse que ela só entregasse o carro assim que eles efetuassem o pagamento da condenação. E daí, deixa eu até ver, que eu acho que é esse aqui que eu abri aqui. Acho que é ele mesmo. E aí, olha só, deixa eu só confirmar. Isso mesmo. Aí o que eu fiz? Bom, o processo baixou, eu protocolei uma execução de sentenças. Vocês vão ver, deixa eu até o final e voltar, que eu acho que essa petição ela não deve ter data. Deixa eu ver se tem. Ela tem. Essa petição ela foi protocolada na época da pandemia. Então, deixa eu mostrar para vocês o que foi a minha primeira execução de sentença. Então, era um processo lá do escritório, endereçado ao terceiro juizado. Aqui tem o nome da minha cliente. Cumprimento de sentença contra WCAR, Iguaçu Automóveis, Wellington de Andrade e Viverton Gomes. Eu acho que esse Viverton e esse Wellington é porque eles assinaram os recibos. Por isso que eles já constavam aqui no polo passivo da minha execução. Aí, né, de acordo lá com o 523 acumulado aqui com a 9.099, apresentei a data do trânsito em julgado, que é aquilo que eu falo para vocês. Olha, uma execução de sentença, mesmo que você já saiba que trânsito em julgado e tudo mais, nunca é demais você colocar. Não fui eu que fiz essa execução de sentença, foi alguém lá do escritório, até porque os parágrafos, as coisas não é bem assim que eu gosto, mas está protocolado, ó, vocês podem ver. Então, da condenação, a condenação foi de 27 mil, ó, com juros de 1% e correção monetária, calculados pela média aritmética do INPC e GPDI. Isso aí é o índice lá do TJ Paraná. 3 mil ó, de danos morais foi o que eu consegui via turma recursal. Ó. Fiz o print, estão vendo, de parte do acórdão. E daí a gente tem que fazer aquele cálculozinho. Ó. Atualizei o valor dos 27 mil, virou 37. Atualizei o valor do dano moral, que virou 3.800. Total da condenação, isso em 2020, ó, 27 de julho de 2020. O total da condenação perfazia 51 mil reais. Então, segundo constava do processo, eu fiz o pedido do pagamento, intimação em 15 dias, sob pena de multa aqui dos 10%. Tá. Protocolei a bendita execução. Que os falecidos, aí, os que estavam mortos no processo, apareceram e fizeram? Apresentaram uma exceção de pré-executividade. Você veja, estavam mortos no processo, nunca tinham falado nada, e daí resolveram apresentar uma exceção de pré-executividade. Pergunto para vocês, para que serve
a exceção de pré-executividade? Cabe no juizado? Respondem para mim para a gente poder avançar. Mas eu falo para a Priscila, o pessoal do online, eles só deixam a bolinha e desaparecem, né? Ainda bem que voltou presencial mesmo. Para que serve a exceção de pré-executividade? Vamos? Deixa eu abrir o coisa aqui para ver se vocês estão falando. Não falam, estão mudo. Para que serve a exceção de pré-executividade? Isso aqui é direito processual civil. Então vamos lá, porque senão passa o tempo e eu não consigo concluir o raciocínio. A exceção de pré-executividade, ela é bastante controversa na doutrina, mas ela já está, de certa maneira, pacificada na jurisprudência. É entendido como um incidente processual quando você tem um problema, uma situação ali no título que está sendo executado. O que esses benditos aqui, o processo, quer ver que ano que é o processo? O processo é 2018. Essa exceção foi protocolada em 2020. O que eles imaginaram? E olha como o advogado foi criativo e fez um trabalho jurídico assim que, né, vamos falar a verdade. Um trabalho razoavelmente bom, porque, no entanto, que ele induziu o juiz em erro. Olha aqui o que ele fez. Ele apresentou a exceção de pré-executividade alegando que, no item 1, do cabimento e da legitimidade da petição de pré-executividade. Então ele vem aqui, apresenta como fundamento o artigo 511, parágrafo 11, em que ele diz que seria possível essa impugnação aqui, essa apresentação como... O CPC não fala bem em exceção, estou até com o código aqui, artigo 525, parágrafo 11. Ele não fala em exceção, ele fala que as questões relativas a fatos supervenientes ao término do prazo de apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, pode ser arguidas por simples petição, tendo executado, em qualquer um dos casos, o prazo de 15 dias para formular essa arguição, contado da comprovada ciência do fato da intimação do ocorrido. Então veja que ele se valeu do artigo lá do Código de Processo Civil para vir aqui e dizer que a sentença tinha, o processo todo tinha um problema aí na citação, na intimação dos requeridos. Bom, esse aqui era o fundamento legal dele. Ele vem e cita a Teresa Arruda Alvim, realmente ela é uma das defensoras da exceção de pré-executividade, eu estudei ela lá na faculdade há quase 25 anos atrás. E daí ele diz o seguinte, que há um problema no processo quanto à nulidade da citação. Vejam que citação é uma situação muito complicada e que realmente poderia gerar a nulidade absoluta dos atos processuais. Só que os caras aparecem aqui depois de uma sentença, depois de um acordo com trânsito em julgado já na fase de execução, mas tudo bem. Aí eles vêm aqui, colocaram ali então no item 1 a possibilidade da apresentação da exceção de pré-executividade e nos fatos eles vêm e contam aqui, fazem uma narrativa dizendo que esse Viverton, que era um dos executados, que ele nunca foi regularmente, que ele nunca tinha sido citado nos autos de forma regular. Aí ele vem, apresenta, ele fala que desde abril de 2014 o fulano vendeu o estabelecimento e que naquela época ele junta aqui uma prova do contrato e conforme naquela época diz ele que fez a alteração na junta comercial. Vocês se lembram que quando a gente tem uma retirada de sócio na sociedade, na LTDA, a pessoa ainda continua responsável por 2 anos. Estão esquecidos? Eu não esqueci não. Isso aí vocês tiveram aulas comigo e eu expliquei isso aqui para vocês. E aí o cara segue falando que ele junta, ele printa, por isso que eu falei que ele fez um trabalho razoável, ele printa aqui o contrato de particular aqui de compra de veículos. Esse aqui é o contrato com ela. Eu falei que não lembrava se tinha, mas tinha sim. E daí ele fala que ele nunca participou aqui dos negócios dessa WCAR,
fala que a empresa dele chama-se Convema, né, e que essa Convema nunca foi procurada pelo oficial de justiça, e segue aqui com uma narrativa enorme, né, falando aqui, ele chega a citar o 307, dizendo daqui da atribuição de um terceiro se passar por outra pessoa, como se a gente tivesse feito uma citação na pessoa errada, né? Ele vem, ó, e coloca aqui, ó, tá vendo? Iguaçu Automóveis, como esse Viver estão assinando, entendeu? Coleciona-se abaixo o fragmento da citação por oficial de justiça, entendeu? Esse então ele pegou cópia do auto lá do oficial e vem aqui trilhando, gente, ó, um raciocínio. Junta um boletim de ocorrência falando que está sendo envolvido em situações que não tem nada a ver com ele, grife em amarelo, dizendo que, olha, né, ele é inocente, que ele não tem nada a ver com essa história. Aí o advogado vem, então tudo isso ele apresentou como preliminar, e legitimidade, cabimento da exceção de pré-executividade e legitimidade de parte. Vocês viram que quando a gente lê a exceção, dá-se a entender que realmente o fulano é parte legítima. Aí vem aqui no mérito e discute, né, de forma, ele está certo em querer discutir isso aqui, discute a questão da ilegitimidade passiva desse Viver. Vem, junta tudo novamente, explica que ele se retirou da empresa lá em 2014, que ele é proprietário, ó, de uma nova empresa e não dessa tal WCAR, faz aqui um monte de explicação, diz que o ônus da prova cabia à autora. Eu já tinha uma sentença, um acordo, um trânsito em julgado condenando ele. Ele estava discutindo tudo isso aqui por meio de uma exceção de pré-executividade. Ele grifa aqui em amarelo, dizendo que o cara não participou, papapá. Cita aqui que o juiz deve verificar a questão dos pressupostos processuais e que o processo não poderia ter ocorrido. Cita o 403, que é a questão do dolo do devedor. E segue. Veja que a narrativa dele é boa, né? Ele vem e discute a questão do nexo causal, que isso aqui é praticamente um complô contra ele. Olha cada que argumentação boa que ele apresenta aqui na exceção de pré-executividade. Aí no item 2, ele vem e discute o que? Nulidade da intimação por aviso de recebimento, ou seja, o AR. No juizado, se vocês se lembram da nossa conversa lá sobre a aula da Lei 9.099, a gente viu que a citação, regra geral, é por AR e não tem problema nenhum. Já existem vários julgados no sentido de que desde que o AR tenha sido recebido no endereço do requerido, no caso aqui no endereço da garagem que foi feito o negócio, paciência, é a vida, né? Aí ele vem e continua aqui com a mesma explanação, né? Ele diz que houve o mandato de situação, o qual quem recebeu não tinha poderes para receber, né? Ele vai fazendo os prints aqui do processo dizendo que não podia. Ó, ele colaciona aqui, ó, o nome do AR aqui, que esse Faustino Rodrigues da Silva recebeu lá em 2018, ó, dizendo que em nome dessa Iguaçu que não dava para ser, que ele não fazia parte disso, né? Printa aqui o processo onde o juiz deu continuidade, ó, junta aqui o negócio do correio dizendo, ó, mudou-se. Olha que prova bem feita. Aí o juiz mandou fazer a citação aqui da Iguaçu Automóveis, né? Foi feito por meio de oficial de justiça, porque a minha cliente, por que o juiz determinou a citação por oficial de justiça? Porque a minha cliente passava lá na frente, via a garagem aberta e via o cara que vendeu o carro para ela lá. Ela fez foto, gente. Foto do cara lá na garagem, tudo certinho. Não tem no processo disso, ó. O Correio está dizendo que o fulano mudou-se, mas olha aqui, excelência, tem fotos do lugar. Ela conseguiu fotos até dele lá mostrando um carro para um cliente. O juiz fez o quê? Determinou a expedição de mandado de citação. O oficial foi lá, ó, e conseguiu colher a assinatura dele. Não tem nada de errado. Aí segue aqui na discussão dele, falando que anula a execução, quando o executado não for regularmente citado. Essa aqui é a melhor tese para você apresentar, né? Todo mundo sabe disso.
juntam um acórdão, ó, daqueles que eu digo para vocês, gente, não adianta juntar acórdão de outros tribunais. Eles juntam um acórdão aqui da TJ Brasília. Nós estamos no Paraná, dificilmente, né? Quero saber como é que o Paraná se comporta diante da situação, não o TJDF. Junta aqui um do Rio Grande do Sul, e com isso ele diz que a citação é nula e em razão da nulidade, ó, apresenta outra jurisprudência, deixa eu ver de onde que é essa daqui. Essa daqui, terceira Câmara Civil, eu nem falo, ó, recortou de forma, ó, tá vendo? Eu falo para vocês, não faça coisa de qualquer jeito. Juntou que não dá para saber de onde é, ó. Não sei. Agravo instrumento, mas ó, não fala de qual tribunal que é, então não sei. Então ele fala que não podia haver essa citação dessa forma, segue aqui printando as coisas, pede a nulidade e aquilo que eu estou cansado de falar para vocês, né? A pessoa faz um desenvolvimento ao longo aqui do processo e depois ela faz o quê? Ela deduz um pedido. Então ela veio aqui e disse que esse tal de Viverton nunca teve laços empresariais ali com os requeridos e ele também não foi devidamente citado no processo. Pede a intimação para manifestação e que seja declarado a completa nulidade do caso. Boa petição dele, né? Olha que engraçado, olha o que o juiz fez, né? A gente, quando a gente acha que a gente já viu de tudo na vida, a gente descobre que a gente não viu não, tem mais coisa para a gente ver. Aí olha só, no cumprimento da sentença, o doutor, e olha que esse aqui, ó, terceiro juizado, doutor Alberto, né, tremendo estudioso e como eu penso, ele é um juiz até capacitado demais ali para proferir decisões a título de juizado, mas tudo bem, ele é o juiz titular do terceiro JEC. Olha o que ele entendeu, ele faz a sentença, como no juizado não tem relatório, então, normalmente, né, ainda que não tenha relatório, o juiz não escreve relatório como vocês estão vendo, mas ele faz aqui uma explicação, né, ó, no primeiro parágrafo ele indica tudo que foi pedido ali na exceção de pré-executividade, diz ali da manifestação que a gente fez, no caso que a exequente fez, e passou a decidir. Olha o que ele disse. Conforme consta dos autos, a diligência de citação da recipiente foi realizada em 27 de 7 de 2018, no endereço lá da Dona Sofia, Avenida Dona Sofia Rasgula F, número 3148. O documento juntado pela executada na sequência 233.9 se trata de cópia da alteração do contrato social, por meio do qual modificou-se a sede da pessoa jurídica. Olha a expertise aqui onde está. Conforme consta na cláusula primeira, a empresa recipiente, que tinha sede naquele endereço ali da inicial, passou a funcionar na Marginal Borgonhone 83, Parque Industrial, no município de Mandaguaçu. Olha o que os caras fizeram. Pegaram a pessoa jurídica daqui, fizeram uma alteração contratual mudando a sede para Mandaguaçu. Aí o juiz continua. Tal alteração contratual foi realizada em 2 de 1 de 2016, ou seja, mais de 2 anos antes da diligência citatória da sequência 41. Então lembra que eu falei da questão dos 2 anos? O juiz estava levando em consideração aquilo que a gente estudou lá na parte do direito empresarial geral. Ademais, o contrato de compra e venda da sequência 233.11 demonstra que em 15 de 4 de 2014, o estabelecimento comercial desse cliente localizava no endereço em que realizada a estação foi vendido ao executado Viver. Tal fato corrobora com a alegação de que, na data da citação, o recipiente não mais se localizava no mencionado logradouro. Então, olha a tese em que o advogado apresentou na exceção de pré-executividade, que havia sido feita uma alteração contratual para o município de Mandaguaçu, então, com isso, não tinha como esse Viverton estar lá no local, porque a empresa dele tinha mudado para Mandaguaçu, né? Ao contrário do que afirma a parte exequente sou eu, né, minha cliente. Desnecessária produção probatória para demonstração do alegado em sede de exceção de pré-executividade. Realmente, exceção de pré-executividade é um incidente processual, e sendo um incidente processual, não cabe dilação de provas, não cabe oitivo de testemunhas ou qualquer outra coisa nesse sentido, tem que ser demonstrado por meio de documentos. Conforme assim explicitado, a prova documental colecionada aos autos demonstra que, de forma inequívoca, que
que de que em 27 de 7 de 18, a sede da recipiente não mais se localizava no endereço lá da Rasgula R. Pois bem, segundo jurisprudência do STJ, eu, Juliano, professor de vocês, não gosto, eu acho que não é pertinente você trazer decisões do STJ para a sede do juizado. Por quê, professor? Porque o juizado você não consegue levar uma ação ao STJ, ela para ali na turma recursal. Então, tem vários casos em que o STJ pensa diferente do que a turma recursal pensa. E nem por isso você vai conseguir fazer essa aplicação. Então, meu entendimento, eu não sou juiz, né? Sou apenas professor estudioso aqui, advogado da matéria. Eu não gosto muito de colocar essas discussões de STJ aqui no meio do juizado, porque você não vai conseguir chegar até lá, entendeu? Ele vem e diz que o entendimento do juiz, o entendimento do STJ, é de que a pessoa, que sendo válida a cientificação da pessoa jurídica efetivada na sede filial da empresa ou de uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Daí ele vem e diz que, no entanto, no caso, ficou demonstrado que a sede da pessoa jurídica executada não situava no local em que foi praticada a diligência citatória na data do ato. E que se a citação não é realizada na sede da empresa requerida, deve ser efetuada na pessoa de um dos seus representantes legais. Até aí tudo bem. Mas no caso, a pessoa que assinou o mandado de citação também não era sócio ou representante legal da recipiente. Eu não sei se vocês já acompanharam alguma citação por AR, mas na citação por AR o correio entrega e acabou. E nesse caso em especial, o senhor Viverton ele foi citado por meio do oficial de justiça. Mas tudo bem, vamos seguir aqui o raciocínio do juiz. Os documentos juntados em sede 233 demonstram que o único representante da executada na data da citação era João Paulo Moura Félix. Então, eles fizeram uma alteração contratual para a cidade de Mandaguaçu, em que o representante legal era esse tal de João Paulo. E a contrafé da sequência 41 não foi assinada pelo representante da pessoa jurídica, mas sim pelo Viverton. Vislumbro, portanto, que a citação da recipiente não foi realizada no local da sua sede e nem na pessoa do seu representante legal. O ato é, portanto, nulo. Então veja que o Dr. Alberto, nessa decisão, ele vai aqui seguindo, trilhar o caminho de que a citação citada ali de uma das empresas, da pessoa jurídica, seria nula porque eles apresentaram uma alteração contratual de que a sede já estaria em outro município na época da citação. Então, por fim, a parte exequente alegou em sequência 244, então sou eu que disse isso, que houve sucessão empresarial. Diz que a empresa recipiente foi sucedida pelo WCAR. Também asseverou que na sequência 243 o contrato de compra e venda do estabelecimento foi firmado com o objetivo de fraudar credores. Ainda que tais fatos fossem verídicos, então veja, ele coloca em dúvida aquilo que eu estou alegando, não teriam um condão de suprir a nulidade da situação. Tratam de questões atenientes à responsabilidade da executada perante o exequente, e que tais questões deveriam ter sido debatidas em fase de conhecimento. Eu concordo, mas eles não debateram isso. Ocorre que, conforme já expliquei, a recipiente não foi devidamente citada para contestar, não teve a oportunidade de exercer seu direito de defesa, de forma que a sentença proferida nos autos é nula em relação a ela. Isso não se impede, todavia, que a parte autora proponha nova demanda em face da recipiente, buscando sua responsabilização pelos danos relatados na petição inicial. Ante o exposto, acolha a exceção de pré-executividade da sequência 62 para o fim de declarar nula a citação da sequência 41 e, como consequência, todos os atos processuais a ela subsequentes apenas em relação à executada Iguaçu Automóveis Comércio de Veículos Ltda ME, cujo nome atual é Convema Comércio de Veículos Ltda. Julgo extinto feito, sem julgamento do mérito, apenas com relação à executada acima, sem custas e sem condenação de honorários, porque a gente está tratando de Lei 9.099, artigo 55. Bom, quando eu vi essa extinção, o que eu pensei? Caramba, né? Os sócios dessa empresa agora não vão mais responder, e essa empresa também não vai mais responder, sendo que a empresa é ela mesma, né? Isso aqui é só um subterfúgio para fraudar credores. Vim aqui e apresentei, deixa eu ver se é esse aqui, se eu não abriu errado.
Não é esse aqui mesmo. Apresentei o recurso nominado. Acredito também que não tenha sido eu que tenha feito, porque só pelo tipo aqui do parágrafo que eu estou vendo, que eu não gosto de fazer assim. Então foi interposto em outubro de 2020, né? Razões aqui, ó. O pessoal lá do escritório fazia bem certinho, ó, da tempestividade, lembra que eu sempre falo para vocês que é interessante fazer, do preparo, porque do preparo é a consumidora que vai recorrer, ela não tem justiça gratuita, concorda? Não tem esse deferimento em sentença de primeiro grau. Então, pedir aqui a justiça gratuita. Acho que nesse caso, ó, eu estou citando aqui a sequência 178, porque lembra que eu já tinha feito um recurso nominado lá atrás, acho que ela já tinha a justiça gratuita deferida no primeiro recurso, eu fiz citação aqui do mesmo deferimento. Coloquei aqui da legitimidade dela para recorrer, do interesse do recurso, né, porque a sentença tinha feito a extinção aqui com relação a esse requerido. Fizemos aqui um resumo aqui da decisão e foi pedido, deixa eu ver o que colocar aqui, ó, do ato simulado, entendeu? Aí o pessoal do escritório vem e traz em discussão aqui a questão dessa simulação dessa transferência, né? Eu falei que não era vapor e o meu próprio pessoal está pondo a súmula do STJ dizendo que a exceção de prescritividade é admitível somente matérias que é conhecidas de ofício, sem dilação probatória. Aí você vai dizer, mas a nulidade de citação não é uma nulidade a ser reconhecida de ofício? Depende. Né? Naquele caso era uma matéria de defesa. E daí o pessoal junta aqui jurisprudência, que veio do STJ, isso porque eu falei que não era vapor, né? Do STJ apresentando que não era cabível essa discussão via exceção de pré-executividade. Mas eles juntam também do TJ Paraná, dizendo que não havia, que seria necessário a dilação probatória, então que uma matéria como essa não poderia ser discutida via exceção de pré-executividade. Olha, juntam bastante jurisprudência. E na época novinha, ó, 14/7, 21/8, 20/3, ó, esse recurso é de outubro de 2020. Né? Vamos ver o que eles falam. Eles dizem que a grande parte dos documentos anexados foram produzidos unilateralmente, logo após a distribuição da presente demanda reparatória, no claro intuito de ludibriar, confundir os credores e o próprio Poder Judiciário. Todos os documentos demandam de melhor análise e dilação probatória, já que reconhecida pelo juiz Lacó, tornando manifestamente contraditório o próprio decisum proferido. Esse aqui eu até sei quem fez esse recurso, é o William, ele é advogado hoje, na época ele acho que era estagiário ainda. Por mais que a incipiente recorrida alegue que o estabelecimento comercial foi vendido em abril de 2014, é possível perceber que as assinaturas das partes somente foram reconhecidas pelo terceiro tabelionato de notas em 9 de setembro de 2019, vide trecho do contrato de compra e venda. Olha o que o meu estagiário observou. Observou que, embora a data do contrato fosse 15 de abril de 2014, a data do reconhecimento de firma era de 2019. Estranho, né? Você fazer uma alteração contratual em 2014 e reconhecer firma em 2019. O boletim de ocorrência anexado foi registrado em 13 de nove de 2019, 4 dias após, na presença de advogado. 4 dias depois, na presença de advogado. Isto é, foram produzidas após mais de um ano desde a distribuição da presente demanda reparatória. Aliás, é mistério destacar que a alteração da sede da incipiente recorrida ocorreu em 12 de 1 de 2016, quase 2 anos após o contrato particular de compra e venda. Então, a gente junta aqui a questão aqui da transferência contratual lá da empresa, mas que não tinha passado os 2 anos ainda. Ó. O contrato dela era de 30 de julho e a alteração era de 12 de janeiro. Olha como o pessoal do escritório também era bom no que fazia, né? Aí eles vêm e discutem a questão da nulidade do negócio jurídico, lá o artigo 167, né? Infelizmente, esse diz que a prova da simulação é de difícil produção, tendo em vista o negócio verdadeiramente pretendido pelas partes é sempre ocultado. Cita Silvio Venosa, que é um bom doutrinador, né? Segue aqui, ó, apresentando, pedindo que a citação dele fosse considerada válida e que não dava para fazer essa discussão por meio de exceção de pré-executividade. Pedem aqui a sucessão empresarial. Tá vendo o que eles falam? Ó, eles colocam jurisprudência também lá na época recente, ó, indícios de sucessão empresarial.
discutem aqui quem controversa essa questão do Viverton e pede o quê? O recebimento e conhecimento do presente recurso, né, para que seja intimado por contra-razões e para que reforme a sentença julgando totalmente improcedente a exceção de pré-executividade. Ó, minha OAB até correu para cá, isso aqui foi protocolado em outubro de 2018. O que vocês acham que a turma recursal decidiu? Não acham nada? Ou aula boa online, hein? Só o professor que está online. O resto estão ocupados jantando. Ainda bem que vai ser só umas... Ah, então, o que vocês acham que a turma recursal decidiu? A gente está na biblioteca, não dá para fazer um call, tá escrevendo no chat. Ah, meu Deus. Então vamos abrir o acórdão aqui. Então eu mostrei para vocês o recurso, mostrei para vocês a sentença que o Dr. Alberto julgou improcedente, aliás, julgou procedente a exceção de pré-executividade e fez a exclusão lá daquela pessoa jurídica. Eu vou olhar a ementa e depois a gente olha a fundamentação, porque como é turma recursal, a fundamentação não é longa. Olha, ementa, recurso nominado, ação de rescisão contratual de compra e venda de veículo, cumprimento de sentença, parte ré que alega ilegitimidade sobre a tese de fraude praticada pelo corréu em seu prejuízo, inocorrência. Matéria que discute a responsabilidade civil, condição da ação que se analisa conforme a teoria da asserção. Lembra que eu já falei dessa história, teoria da asserção para vocês. Tese que mesmo no mérito não encontra suporte probatório. Suposto contrato de compra e venda do estabelecimento comercial datado de 2014, mas com firma reconhecida apenas em 2019. Ciência da suposta fraude em 2019, mas comparecimento ao feito apenas em 2020. Alegação de nulidade da citação, inocorrência. Citação recebida no endereço onde foi realizado o negócio, exatamente pelo suposto adquirente do estabelecimento. Relação com a pessoa que recebeu a citação comprovada, exceção de pré-executividade improcedente. Sentença reformada, recurso conhecido e provido. Olha que interessante. Trata-se de recurso nominado interposto pela reclamante, em face da sentença que extinguiu o processo com fundamento 485, inciso 4 do CPC, apenas com relação a Iguaçu Automóveis, Comércio de Veículos LTDA, em razão da nulidade da citação. Alega que a recorrente em suas razões, que na matéria discutida não é cabível ser veiculada em sede de exceção de pré-executividade e que não teria sido provada a nulidade da citação. Isso aqui é matéria do meu recurso. Aduz a exequente que teria havido o ato simulado quanto à compra e venda do estabelecimento da empresa Iguaçu Automóveis, existindo ainda sucessão empresarial com relação à empresa que hoje atua no antigo endereço da requerida. Assim, pretende que seja reformada a sentença de origem, julgando improcedente a exceção de pré-executividade apresentada. A recorrida apresentou contra-razões, requerendo a manutenção da sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido. Pois bem, a exceção de pré-executividade apresentada no movimento 233 dos autos de origem trouxe as seguintes alegações. E daí ele faz um relatório daquilo em que os recipientes alegados na exceção. A sentença de origem entendeu que as matérias relativas à ausência de relação com a recipiente com a reclamante deveriam ter sido veiculadas na fase de conhecimento. Todavia, como teria havido nulidade na citação, eis que esta ocorreu em endereço distinto daquele constante do contrato social e foi recebida por pessoa que não integrava o seu quadro. Assim, extinguiu o feito com relação a recipiente. Pois bem, em análise dos autos, mostra que a presente sentença de origem merece reforma e a exceção de pré-executividade não merece prosperar. Inicialmente, quanto à tese de legitimidade em carré com VEMA, Comércio de Veículos Antiga Iguaçu, não merece prosperar. Isso porque tal matéria deveria ter sido discutida na fase de conhecimento. Eis que, na verdade, se trata de alegação de ausência de responsabilidade por culpa de terceiro e não propriamente a sua ilegitimidade passiva. Ainda que se considere a tese da ilegitimidade, é certo que a teoria da asserção
determina que a legitimidade das partes seja analisada em status assertionis, ou seja, se dá com base no relato das provas trazidas pelo reclamante, abstratamente consideradas. E nesse sentido, os documentos de movimento 1.6 apontam que o negócio formalizado pela parte autora teve como beneficiária a referida empresa. Só fazer uma coisinha aqui, eu estou com frio. Além disso, imperioso esclarecer que o feito encontra-se na fase de cumprimento de sentença, ou seja, a legitimidade da parte recipiente decorre do título judicial formado a partir da sequência da sentença de movimento 139. No mais, quanto à alegação em si de fraude pelo co-réu Viverton, não merece prosperar. Isso porque os documentos trazidos demonstram que a relação da empresa Iguaçu Veículos com o referido co-réu, porém, o documento de compra e venda do estabelecimento comercial, apesar de datado de 2014, somente teve sua firma reconhecida em setembro de 2019. O mesmo ocorre com o boletim de ocorrência do movimento 233, onde a recipiente narra a suposta fraude praticada pelo co-réu Viverton. Porém, tal documento só foi lavrado em 23 de nove de 2019. Além disso, ainda que a suposta fraude do co-réu fosse de conhecimento do recipiente desde essa data, somente compareceu aos presentes autos em 20 de 8 de 2020 para comunicar a fraude. Em suma, a inadequação do meio eleito para a veiculação dessa matéria, somada à sucessão dos eventos e ausência da verossimilhança dos documentos, afastam a tese de ilegitimidade aventada. Por sua vez, no que tange a alegação da nulidade da citação, também não merece prosperar. Isso porque, em razão dos documentos trazidos pela parte recipiente, provou-se a sua relação como recebedor da citação e o endereço onde foi realizada. Nota-se que o mandado de citação foi cumprido conforme o movimento 41.2 no endereço lá da Sofia Rasgulaef, sendo recebido pelo próprio Viverton na data de 27 de setembro de 2018, pessoa a qual foi vendida o estabelecimento, e no local de atuação da empresa Iguaçu Veículos, onde foi celebrado o negócio. Ainda que se diga que a empresa recipiente tenha alterado seu endereço na junta comercial, inexiste razão plausível de tal alteração ter ocorrido somente em 2016, ao passo que a alegação do recipiente é que vendeu o estabelecimento em 2014, não possuindo mais relação com o local, a pessoa do Viverton desde então. Logo, face a essas particularidades, a citação se deu no endereço onde a ré atuava. Foi recebida pela pessoa que tem relação direta com a empresa e que os documentos trazidos pelo recipiente demonstram que a relação perdurou até 2019 e deve ser aplicado assim o enunciado número 5. O enunciado número 5 do FONAGE diz que a correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação desde que identificado o seu recebedor. Logo, então, não merece igualmente prosperar a tese da nulidade de citação. Em razão do exposto, a sentença de origem deve ser reformada para o fim de julgar improcedente a exceção de pré-executividade, mantendo a recorrida com vema comércio de veículos como executado. Recurso denominado conhecido e provido nos termos do voto. Tendo em vista o êxito recursal, não há que se falar em pagamento de honorários advocatícios no termo do artigo 55 da 9.099. Ou seja, eu ganhei o recurso, mas eu não ganhei honorários de sucumbência. E daí, essa semana, eu protocolei a execução da sentença, que hoje perfaz o valor de R$ 76.172,34. É isso que eles estão condenados a pagar. O que vocês acham disso tudo que eu acabei de mostrar para vocês? Não acham nada? É uma pena que eu acho que esse processo não vai ser difícil para receber, mas eu vou até fazer uma pontinha aqui, ó. 76 mil, né? Quer ver? Vou pegar minha calculadora, meu celular aqui, fazer uma pontinha aqui
na calculadora, 76.172.34 vezes 30%. Dá R$ 22.000 de honorários advocatícios. Uma ação de juizado. É bom ou é ruim? Acho bom, né? 22 mil dá para pagar umas coisinhas, dá para pagar a despesa do escritório durante um ano quase. Uma ação de juizado que eu vivo falando aqui para vocês que a matéria não é difícil e que com certeza vocês vão ter clientes nesse sentido, talvez aí para começar uma carreira jurídica. Então, nesse caso, o processo ele foi 2 vezes para a turma recursal. E as 2 vezes, infelizmente, foi por mim. Quando eu digo infelizmente, porque a primeira vez eu fiz recurso em razão da ausência da condenação do dano moral, tive o provimento. E aqui a segunda vez eu fiz o recurso porque o juiz havia extinto o processo com relação a aquela convema lá e eu tinha interesse que não fosse extinto com relação a ela, porque, salvo engano, gente, ela é a empresa que está estabelecida hoje no local. Só que não adianta nada, né? Vai ter lá o CNPJ, hoje uma garagem de carro, ela não faz a transferência dos carros para o CNPJ dela, concorda? Eles trabalham ali com procuração. Não sei, eu acho que vai ser difícil o recebimento, eu acho que vai ser difícil aqui fazer a penhora de ativos, alguma coisa nesse sentido. Mas, processualmente falando, é um caso bom, um caso interessante, porque ele demonstra que toda a trajetória, né, 2018 para 2022, dão 4 anos de processo, mas o processo foi 2 vezes a turma recursal e voltou. Se fosse uma garagem séria, né, se tivesse liquidez, daria aí 76 mil, né, 22 mil reais de honorários. E vejam que quando a gente lê a exceção de pré-executividade apresentada por eles, dá-se a impressão que eles têm razão. No entanto, que o Dr. Alberto julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada e extinguiu o feito com relação ao cliente deles. E eu consegui fazer essa reforma, consegui reverter a situação, porque lá o meu estagiário, que hoje é advogado, o William, tomou o cuidado e verificou o quê? Que os reconhecimentos de firma eram em datas bem posteriores à data ali da alteração contratual e que isso gerava ali um sentido ali de simulação, concorda? O boletim de ocorrência só foi registrado em 2019. Vejam que o negócio jurídico aqui que a minha cliente foi lá em 2016, né, para 2019 são 3 anos. O meu processo é de 2018. Então tudo isso aí motivou os desembargadores para que julgassem procedente, né, desse improvimento ao meu recurso e reformasse a sentença aqui do Dr. Alberto. Eu penso que o juiz não gosta muito de quando sua sentença é reformada, mas para vocês verem que quando nós advogados temos razão, então a gente tem que, infelizmente, aqui se socorrer dos recursos cabíveis e manejar aí o direito processual junto com as provas para conseguir o benefício do seu cliente. Eu penso que o advogado deles ali fez um trabalho até bom, né? No entanto que conseguiu a procedência da exceção de pré-executividade, mas eu consegui reverter, que muito embora tudo aquilo que ele juntou levou o Dr. Alberto na lábia, mas a gente provou, né, ali através das indicações no recurso e conseguimos o provimento. Pena que não ganhamos o honorário de sucumbência, né? Porque 20% aí sobre o valor da condenação, nada daria de honorário de sucumbência 14 mil reais. Com mais 22 mil, daria quase 37 mil reais de honorários, né? Pena que não vai receber, né? Mas aqueles indivíduos ali, os sócios dessas empresas, que com certeza a gente, né, o passo seguinte agora é pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Esses caras aqui estão amarrados para o resto da vida, porque o que vai acontecer? O passo seguinte é inscrever eles no Serasa, no SPC em razão da sentença, e evidentemente eu vou dar um jeitinho de fazer o protesto dessa sentença, né? Para eles ficarem realmente sujos aí pro resto aí da eternidade. Eu ainda, hoje é terça, eu dei aula hoje de manhã para o 4º e 5º semestre, que eu estou trabalhando a parte de títulos de crédito.
E lá na parte de título de crédito a gente, né, trabalhou aceite, endosso, aval e protesto. E no protesto, quando a gente vai fazer essa explicação, a gente tem que lembrar ali os alunos e deixar certinho para eles que o protesto é um ato solene para que seja comprovada a impontualidade do devedor, né? Ou seja, da pessoa ali que tem uma obrigação certa e líquida e exigível e não efetuou o pagamento, não sei por qual motivo. Então, o protesto, seja por falta de pagamento, ele serve para comprovar a impontualidade. Professor, é possível protestar uma sentença? Sim. Sentença é título executivo judicial. Você pede a extração ali de certidão para fins de protesto, o juiz faz a emissão, você leva lá no cartório de protesto e faz o protesto da sentença. Essa sentença aqui, salvo engano, então é contra 2 pessoas jurídicas e 2 pessoas físicas, que essas pessoas jurídicas vão acabar se desdobrando em pelo menos mais 4 pessoas, se forem sociedades limitadas, né? Eu ainda não tenho bem certo, tem que ver ali se houve mais alguma alteração contratual, porque do jeito que são espertos esses caras, eles podem ter transformado a LTDA numa SLU, né? E se assim fizeram, eu sei que se você pesquisar no Projude o nome desses caras, você vai encontrar um monte de ações contra eles. Lá no MPJ, a gente tem 2 ações contra eles, parecidíssimas como essa. Até o dia que apareceu lá, fiquei pensando, poxa vida, igual a mesma ação que eu tenho no escritório. Então, a gente não sabe, né, se vai conseguir receber ou se não vai conseguir receber. Eu acho que vai ser difícil o recebimento em razão da expertise aí dos indivíduos. Mas o que nos interessa aqui é a parte processual, a questão aqui da aplicação da exceção de pré-executividade, e que se eu também não fosse um advogado que já tivesse um pouco aí de experiência, um pouco de conhecimento na situação, talvez não fosse ter interposto o recurso, ou talvez não tivesse conseguido fazer aquelas observações como eu fiz, né, apresentando ali. Você vai dizer, professor, nem foi você falou que foi o seu estagiário. Sim, o médico é lá do William, mas de qualquer forma foi lá do meu escritório, o Expo é de lá na época, né. Então, em razão desse cuidado, dessa atenção ali de analisar o processo, verificar todos os reconhecimentos de firma, né, as datas, alegar a questão da sucessão empresarial, o tribunal, a turma recursal, reconheceu aqui a procedência do meu recurso, deu o provimento e manteve a requerida ali no polo passivo. Será que vocês conseguem fazer uma exceção de pré-executividade? Pode cair lá no MPJ, hein? As pessoas, se for eu que faça a prova. Alô, Além. Estamos começando a ficar com medo, professor. Oi? Estamos começando a ficar com medo. Por quê? Se cair lá no NPJ. Então, mas qual é a dificuldade que vocês têm aqui com a exceção de pré-executividade? Ai. Eu vou... Sinceramente, não sei não, professor. É bom a gente fazer pra tentar, né? Então, mas vocês, assim, anotem aí, pensem um pouquinho naquilo que eu falei. A exceção de pré-executividade é um incidente processual. Vocês viram que eu até li, estou aqui com o meu CPC pequenininho, né, que lá no artigo 525, não era? Eu nem marquei, 525, parágrafo 11, ele traz a possibilidade de você fazer essa discussão de questões relativas a problemas aqui no título por meio de simples petição. O advogado pegou o gancho do 525, parágrafo 11, para apresentar a exceção de pré-executividade e viu que ele conseguiu o que ele queria. Depois eu consegui reverter, mas olha o tanto de tempo que eu perdi com essa história dele, entendeu? Então, se o cliente dele só queria enrolar, conseguiu enrolar bastante.
Então, a exceção de pré-executividade é um bom remédio processual quando você não consegue fazer embargos, concorda? Embargos de execução. Ah, mas por que eu não consigo fazer embargos de execução? Porque a matéria é outra. Embargos, se for na justiça comum, você tem que garantir o juízo, vai ter honorário de sucumbência. Você viu que ele fez aí tudo que ele fez e não teve condenação nenhuma, de honorários nenhum. Observaram isso? Professor, e o termo vai ser esse que você juntou no sistema? O termo do quê? Da petição? Ah, não. Eu fiquei de decidir isso aqui com vocês. Eu quero saber se vocês entenderam o que aconteceu aqui no processo que eu acabei de falar para vocês, se vocês conseguiram compreender a ideia do que é e para que serve a exceção de pré-executividade. Acho que entendemos sim. Então conseguimos fazer uma? Conseguimos. Então, o que eu vou fazer? Então eu vou abrir uma... Quanto tempo vocês precisam para fazer uma exceção simples? Não vai copiar que eu postei, né? Digitado ou manuscrito? O certo era ser manuscrito para vocês terem que fazer, né? Fazer de verdade, porque daí você não fica copiando doutrina e essas coisas, né? Porque daí dói o braço. Ah, professor, dá pelo menos até o final de semana, porque a gente precisa do final de semana para fazer. Não, eu estava pensando até a próxima aula. Que na verdade, ó, a gente teria esse resto do tempo de hoje, né? Porque ó, já está dando 60 minutos, então são 8 horas, das 8 até as 10 que vocês teriam para estar fazendo aí a petição, que é tempo para mais sobra. Não é para fazer uma petição com jurisprudência, com essas coisas. Daí eu abro agora ali no Classroom, pego e abro uma atividade para vocês postarem ali para mim. Não tem problema que o prazo seja até terça-feira, ou até se vocês quiserem que eu dê um prazo maior, não tem problema. Mas para a gente poder registrar aqui o que a gente está fazendo hoje. Até a próxima aula tá tranquilo, professor. Mas a próxima aula é terça. Quando vai ser nossa prova? Oi? Quando vai ser nossa prova? A nossa prova, a gente não vai fazer prova. Vocês lembram que a gente combinou? Que ou uma semana antes da prova de vocês, ou uma semana depois, a gente vai combinar uma data e vocês vão fazer uma petição que eu ainda não sei. Não, tá, então tá tranquilo na próxima terça, não tem problema. Porque a gente precisa documentar que nós estamos trabalhando, que nós estamos fazendo o que o eixo propõe. Então, assim, não fica muito bom se eu só tiver a aula gravada e não tiver nenhuma atividade para comprovar que você, né? Porque ó, são 8 horas e 1 minuto. A gente teria ainda 2 horas para estar fazendo com atividade. Mas no remoto fica bem maçante esse tempo de 3 horas. Nem lá em 2020 a gente não fazia em 3 horas, a gente fazia em 1 hora, que é bastante para ficar ouvindo. Pode ver que eu falei por quase 60 minutos, né? Professor, abre o prazo da gente, daí na terça a gente entrega. Dá para fazer hoje ainda. Veja, a proposta, eu vou criar ali um caso simples. A proposta é que vocês façam, mas quando estou dizendo fazer, é fazer de verdade. Pegar o CPC, dar uma olhada aí nos artigos, entendeu? Fazer uma petição, não precisa nem ficar fazendo lá qualificação, essas coisas enormes. Faz ali uma petição mesmo discutindo a questão da exceção, ó, porque é cabível, no caso específico, entendeu? Discute ali, eu vou dar uma olhada rápida, achar uma sentença ali para tentar colocar para vocês. Eu vou criar um probleminha, entendeu? Rapidinho, aqui em 10 minutinhos eu crio já para vocês e daí vocês podem fazer coisas de 2 folhinhas. Manuscrito mesmo, pode ser foto e posta lá para mim. Eu só quero que vocês pensem aí um pouquinho sobre essa questão da exceção de pré-executividade, porque é um incidente processual e que acaba sendo de muita valia para nós advogados quando a gente tem um problema. Nesse caso foi contra mim, vocês viram que eu consegui reverter. Então essa é a ideia da aula de hoje, que vocês tenham condições
de pensar um pouquinho, de verificar aí o cabimento e, né, fazer aí de próprio punho uma petiçãozinha para que a gente possa documentar o que a gente está fazendo. Dá para ser assim? Perfeito. Dá sim, professor. Professor, Oi. a peça que a gente vai fazer, no caso, assim, com a certa prova, vai ser relacionado ao que a gente está trabalhando?